Eu sou muito fã de Umbrella Academy antes mesmo de existir a série, mas a série em si também eu acho muito legal. A primeira temporada, a segunda que eu voltei pra conversar sobre ela muito empolgado porque pegou vários elementos e evoluiu e aprofundou os personagens, tornando todo esse mundo muito interessante, e acaba sendo uma surpresa pra mim que agora que eu vou falar da terceira temporada, eu não me encontro surpreso e sim frustrado pelo tanto de oportunidades desperdiçadas que essa temporada entrega. A história começa do exato ponto onde a segunda temporada termina, com os Umbrella voltando para o tempo presente, chegando em casa e se deparando com a Sparrow Academy, um outro grupo formado pelo Reginald Hargreaves. E em conjunto com isso, um paradoxo temporal é criado que pode levar ao fim do mundo, ou seja, estamos diante de mais um apocalipse. Quando eu digo que essa terceira temporada é um monte de oportunidades desperdiçadas, é justamente porque há elementos que são interessantes no primeiro momento, no primeiro olhar. E eu achava que isso ia ser aprofundado, desenvolvido, só que acaba não sendo. São elementos que são colocados ali que não vão levar exatamente para lugar nenhum. E por muitas vezes acaba soando uma temporada muito rasa dentro das suas temáticas, ao contrário da segunda, que eu acho que ele consegue fazer um trabalho muito interessante em termos de aprofundamento de personagens. E eu acho que o principal exemplo disso está em torno do Sparrow Academy, que é esse outro grupo, né, que a gente é deixado no final da segunda temporada com essa pulga atrás da orelha de tentar entender que grupo é esse, assim como na própria HQ do volume 3, que é o Hotel Oblivion, que termina falando, a gente é o Sparrow Academy, e aí meio que acaba aí a história e a gente não sabe para onde isso vai. E dentro da série em particular, era uma oportunidade muito interessante de explorar essa questão de paralelos, de como que os Umbrellas vão lidar com a questão de haver esse outro grupo que são melhores do que eles, pelo jeito, porque no tempo presente eles se mantêm unidos, tem toda essa questão deles serem heróis, e o lado dessa propaganda em torno do Sparrow Academy, que tem banners por deles pela cidade, o próprio número 1 que num determinado momento fala isso aqui é bom para os negócios. Eu ficava, legal, vamos ver como que eles vão abordar isso. E não exatamente vai para lugar nenhum, assim como você não se importa com nenhum desses personagens do Sparrow Academy, com exceção de dois, da número 5 que é a Sloane, e o número 2 que é o Ben, essa outra versão do Ben. Mas no geral, os outros membros são tão desinteressantes e o uso dos poderes deles também não vão muito além, não é algo tão surpreendente assim de ser visto, o que eu acho que acaba sendo bem frustrante, porque daria para fazer super essa questão dos paralelos entre os personagens, no sentido de, beleza, a gente como equipe super funcionou, só que como família a gente é muito distante, a gente é disfuncional do mesmo jeito, e o paralelo que isso poderia fazer com os Umbrella e com a questão de ambos terem sido criados por Reginald Hargreaves e como cada um desses membros do grupo lidou com maneira diferente com essa figura patriarcal, só que não tem nada disso. O Sparrow é basicamente um grupo irrelevante de uma forma geral dentro dessa temporada, com exceção, como eu já falei, da Sloane e principalmente do Ben, que aqui o Justin Min tem uma oportunidade de explorar esse outro lado desse personagem que a gente aprendeu a gostar nas outras temporadas, desse jeito fofo, simpático dele, e aqui ele é um sujeito babaca ao extremo, com essa insegurança dentro dele que nunca fica muito desenvolvida, dele querer alcançar o posto de número 1, e ele meio que é só babaca, é isso. É um personagem de uma nota só ao longo de toda a temporada. E quando a gente passa a ter nuances mais interessantes dele, já é muito em cima da hora de quando a temporada tá pra terminar, em vez de ter sido algo construído gradativamente, que é um problema que eu tenho muito grande com essa terceira temporada, que é essa longa duração para as coisas mais legais estarem muito condensadas em pequenos momentos e nunca sendo algo que é colocado aos poucos para você sentir esse senso de desenvolvimento narrativo. Já dentro dos Umbrellas, alguns personagens eu acho que se destacam de uma maneira positiva nesse terceiro ano, que é o Luther, que continua sendo esse pateta adorável, só que eu acho que o lado romântico que é desenvolvido do personagem, dele se conectando com uma outra pessoa e eles se ligando por isso que eles queriam ter feito da vida, eu acho muito bonito, é uma das coisas que eu mais gosto dessa temporada, então ele é um personagem que pra mim ficou do lado positivo. O Klaus, pra mim, é um outro personagem que eu gosto, mas eu não gosto muito, e dentro dessa temporada eu acho que o legal dele é essa questão dele querer ir atrás da mãe dele e depois meio que querer ir atrás do Reginald Hargreaves, que está vivo nessa timeline, e dele se conectando com essa figura paterna que ele tem e
que ele gostaria de ter tido e meio que funciona quase como uma terapia dele indagando por que o Hargreaves da timeline original dele fez tais coisas e a conexão que vai surgindo entre esses dois personagens que acaba sendo interessante, mas de novo, eu acho que a temporada, se talvez ela tivesse menos episódios e essa questão do Hargreaves junto com o Klaus fosse melhor desenvolvida, o impacto ia ser mais interessante para algumas escolhas que eles acabam tendo. O Victor é um outro personagem que eu acho legal nessa terceira temporada, porque eles trazem a questão do Elliot Page para dentro da narrativa, da transição da Vanya se tornando Victor, que é feito de uma maneira simples e muito bonita, e como que a família acolhe o personagem de uma forma muito bem feita também, eu achei isso muito legal. E como que o Victor nessa temporada, dá pra sentir essa evolução em torno do personagem, dele se sentir mais confiante, porque agora ele tem um controle melhor sobre os poderes e meio que passar a tentar tomar algumas decisões, ter algumas atitudes para ajudar a família como um todo e ajudar algum outro personagem que aparece dentro dessa terceira temporada, que acaba fazendo uma ligação com eventos que a gente viu na temporada passada, que eu achei bem interessante. E aí no meio do caminho pra mim fica o 5, que eu gosto da escolha de ele meio que querer se aposentar, não ligar pra isso, só que toda essa questão do apocalipse, puxar ele de volta meio que contra a vontade dele, só que é muito pouco. O relacionamento do Diego com a Layla tem um contorno ali que eu acho legal, mas também não vai pra lugar nenhum, e tem vários desses elementos nessa temporada de coisas que são interessantes no primeiro momento, mas parecem que nunca vão levar a lugar algum e justamente por conta disso, acaba não tendo peso nenhum pra quem tá vendo. Agora, o ponto que eu detestei de uma maneira inacreditável nessa temporada é a Alyson, porque a personagem ela tem todo um desenvolvimento e um aprofundamento na segunda temporada que tornou ela muito interessante. E nessa terceira parece que eles jogam toda essa questão fora para tornar ela uma personagem muito unidimensional e que tem atitudes que mostram meio que essa perda que ela acaba tendo e levando ela por um caminho sombrio, que tornam ela unidimensional e detestável nas escolhas que ela tem. Nunca é algo feito de uma maneira interessante, dúbia, com nuances, que é uma palavra que eu repito novamente, que é uma temporada que eu sinto que falta dar nuances aos personagens, às escolhas deles. E a Alyson sofre muito com isso, porque ela vira uma nota só também. Ela é essa personagem amarga, desprezível em muitos momentos, com atitudes muito questionáveis, que não serve exatamente para trazer um questionamento, só para você ficar com raiva da personagem e muito do conflito que é criado em torno dela. E aí quando a gente vai pro lado da tecnicalidade dessa temporada, nada se destaca muito para mim também, quase não há sequências de ação, o que para mim não acaba sendo um problema quando os personagens são bem desenvolvidos, são bem aprofundados, mas isso dentro dessa temporada é feito de uma maneira bem mequetrefe, então não ter ação também prejudica um pouco a experiência como um todo. O setup do Hotel Obsidian, que no primeiro momento parece legal, porque é um hotel estranho, as pessoas que frequentam ali também são meio escusas e tal, só que aí isso não é bem utilizado, parece que a temporada não explora essa locação que ela tem. É uma locação que tá ali, que poderia ser qualquer hotel, que não faria nenhuma diferença, o que eu acho que acaba sendo meio caído. Assim como o Apocalipse dessa temporada, que eu sinto que ele demora muito para ter um peso real para dentro dessa história, o que traz essa questão de oportunidade desperdiçada, porque quando a temporada tá chegando perto do final, que rola todo um diálogo em torno de o que é importante, as escolhas que você vai fazer, o grupo decidindo se ele vai ou não agir em torno desse apocalipse, o que eles podem fazer, é muito legal. Só que chegando isso já nos finalmente da temporada, e aí uma série que tem 10 episódios pra mim, e nunca senti isso com as outras temporadas de Umbrella, nessa terceira me vem muito aquela impressão de, putz, é uma série da Netflix que precisa ser longa, onde muito disso poderia ser limado, que sinceramente não faria a menor diferença. Infelizmente, essa terceira temporada de Umbrella Academy, ela é frustrante. Ela não é necessariamente ruim, mas diante do que a série já entregou no passado, essa terceira temporada pra mim soa inferior. O que me segurou pra assistir é o carinho que eu tenho pelos personagens, porque se nem isso tivesse, ia ser muito difícil ver essa terceira temporada, ainda mais que o final, que nas temporadas anteriores sempre deixa você com aquela empolgação de querer esperar o que vai vir pra frente, dentro dessa terceira temporada, o final pra mim ele só é indiferente. Eu acho que a pior coisa que uma série, um filme, uma obra pode causar em alguém que está assistindo é indiferença. Se você gostou dessa terceira temporada, deixa aí embaixo nos comentários o porquê, assina o canal para fazer parte da comunidade do Bilheterama e a gente se vê na próxima. Tchau, gente!